tarde, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cristiane Ferreira, trabalho no ICI, atualmente como analista de recursos humanos, com a parte de recrutamento e seleção. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão de carreiras e talentos e estudante de psicologia. Fui convidada pelo pessoal da responsabilidade social do ICI, em parceria com a DFP, para trazer para vocês algumas dicas de comportamento em entrevista. Então, a partir das minhas experiências, das minhas vivências, dos estudos que eu faço, eu selecionei aqui algumas dicas que eu entendo que são bastante importantes para quem está na busca de uma nova oportunidade de trabalho ou então de uma recolocação. Eu espero que seja um momento bastante produtivo para todos nós. Durante a nossa conversa, é bem legal que vocês participem, tá? Então fiquem à vontade para de repente comentar as dicas que eu vou dando. Caso vocês tenham alguma vivência e que vocês queiram compartilhar com os outros participantes, fiquem à vontade. E também podem utilizar o chat para esses comentários e também para esclarecimento de dúvidas. E aí a gente vai conversando nesse decorrer. Tá? Mais uma vez eu espero que seja produtivo e que faça sentido para vocês. Então, pessoal, eu gostaria de trazer antes uma explicação sobre o que é recrutamento e seleção, quais são normalmente as etapas desse processo. Então, o recrutar é a partir do momento que o responsável pela vaga, ele vai divulgar essa vaga nas redes que ele utiliza, nos sites que ele utiliza para recrutamento e seleção. Então, isso chama-se recrutar pessoas. Depois disso, inicia-se o processo de seleção, onde aquelas pessoas que se candidataram à vaga serão avaliadas pelo responsável pela vaga, Então, ele vai fazer a seleção dos currículos. Normalmente, as etapas de um processo seletivo, essa questão da seleção do currículo. Depois disso, existe uma entrevista coletiva. Depois, a parte de testes técnicos e, por fim, uma entrevista individual, que normalmente envolve também o gestor da área. Essas são as etapas que normalmente acontecem, tá? Mas isso vai depender muito da vaga e também da empresa, Pode ter alterações aí. Após a seleção do currículo, normalmente o recrutador ele entra em contato com o candidato para entender se a pretensão salarial está dentro do que foi ofertado, que será ofertado, na vaga. E nesse momento ele pode já também fazer uma investigação do perfil para entender se aquele candidato tem o perfil que está sendo buscado para aquela determinada oportunidade, tá? Nós buscamos, para deixar os exemplos mais práticos, o jornal Hoje fez há um tempo atrás uma série de reportagens falando sobre um processo seletivo para uma determinada vaga. Nós fizemos um recorte de um desses vídeos para exemplificar algumas situações para vocês, tá? Então, na sequência, a gente vai apresentar esse vídeo. A maratona vai começar. São 24 candidatos e só uma vaga. O processo para escolher o candidato ideal vai ter 5 etapas. A primeira é uma entrevista coletiva com 3 grupos diferentes. Eu quero que vocês se apresentem, quero conhecer cada um de vocês. Por que vocês escolheram marketing, Eu me formei em publicidade e propaganda. Nunca exerci, nunca trabalhei na área, sempre fui na área financeira administrativa, então é uma área nova. E hoje, qual é então a sua expectativa com relação a essa vaga? Seria uma oportunidade que eu teria de entrar para a área. Estou no 2º semestre de marketing. Nunca trabalhei com registro, nunca fui fixa. Eu trabalho atualmente com eventos, eu sou promotora, modelo, trabalho em feiras, panfletando, divulgando, em stand. O sonho da Amanda é trocar os bicos como modelo por um emprego fixo na área dela, marketing. Eu me vi enquadrada no que eles precisavam, na questão de lidar com o público, de entender o público, porque eu já estou na área, é uma área muito parecida com a que eu trabalho.
Eu gostei, quero me especializar mais, né? Nesse pouco tempo, eu aprendi a lidar muito bem com o cliente. Eu tô aqui, assim, pra procurar uma oportunidade para aprender. Da onde que surgiu, né, esse desejo, né, de fazer essa faculdade, de querer trabalhar com isso? Da onde que surgiu isso? Desde pequeno, eu sempre gostei dessa área. Sempre gostei de criação, sempre me interessei por propaganda, assim, sempre achei interessante. Você está no primeiro ano aí? Isso. Então essa oportunidade de assistente de marketing seria o seu primeiro trabalho? Isso. Você nunca trabalhou? Não. Você, né, Lucas, por ser seu primeiro emprego, o que você tem de diferente para oferecer? Eu gosto também de lidar com o público. Eu gosto de falar com as pessoas, tenho facilidade com comunicação. Comecei a estudar publicidade, me formei ano passado. Trabalho 10 anos com vendas. Você trabalha na parte de vendas do quê, Camila? De tudo. Já vendi sapatos, já vendi roupa, já vendi joias, lingerie. Estou no último semestre de publicidade e propaganda. Estou gostando demais do curso e, acabando a faculdade, já quero emendar uma pós-graduação em marketing. Hoje, na verdade, é o primeiro dia, né, do nosso processo seletivo. Na próxima semana, nós vamos convocar, né, os pré-aprovados nessa primeira etapa. Dos 10 candidatos que participaram da entrevista, só 5 vão continuar no processo. O Luca, eu gostei dele. Achei ele um garoto muito simpático. E eu fiquei com um pouco de dúvida por isso, porque eu acho que ele tem ainda essa falta de experiência, de maturidade, assim, eu não consegui ver ele tomando algumas iniciativas, por exemplo, como a Camila, que é uma pessoa mais experiente. Mas, assim, compensa levar pela atitude que ele teve. Talvez foi a primeira entrevista de emprego que ele participou. Levar para a próxima etapa, mas aí para puxar um pouco mais dele. Alguns candidatos cometeram pecados mortais. Está vindo buscar vaga para uma área de marketing, mas teve toda a sua carreira traçada na área administrativa e também busca uma formação na área administrativa. Demonstrou que a pessoa realmente não quer aquela oportunidade. Na primeira etapa, a gente vai ficar com o Jackson, com a Camila, com a Amanda, o Luca e o Eduardo. Bate um nervosismo, né? Porque são várias pessoas atrás de uma vaga. Quando você chega no processo e vê que não é só você que tá ali, que são várias pessoas, porque quando a gente vai, a gente não sabe quantos são. E ainda descobre que virão mais, você pensa, que situação, né? Que situação de tanta gente atrás de uma vaguinha só. E agora? Essa foi só a primeira entrevista coletiva. As recrutadoras ainda vão reunir 2 grupos como esse para decidir quem é que vai ocupar a única vaga de assistente de marketing. Quem é que vai se dar melhor? O candidato que é todo cheio de tatuagens, o cantor de funk ou a candidata que sonha em trabalhar com o meio ambiente? E aí, pessoal? Bacana, né? Como eu falei antes do vídeo, é uma série de reportagens que foi apresentada pelo jornal Hoje. E vocês, caso tenham interesse, pode buscar, o pessoal da DFP vai incluir ali para vocês as referências, né, do vídeo. Vocês podem buscar os outros para saber também como é que foi o desenrolar da história. Vocês viram, então, quais são algumas, né, situações que podem atrapalhar o candidato no processo seletivo. Então, a primeira delas ali que foi citada é a questão de demonstrar iniciativa. Pode ser, então, é muito importante que vocês demonstrem isso com exemplos práticos de como vocês fazem isso, como vocês já fizeram isso em outras oportunidades que vocês tiveram. Nessa situação de ser o primeiro emprego, vocês podem utilizar situações da formação de vocês, tá? Então, da questão da escola mesmo, ou então, se já tem a vivência da graduação, né? Como que é essa questão na tua convivência com outras pessoas, levando como exemplos essa questão da formação, questão também de trabalhos voluntários, caso vocês tenham essa vivência, né? Isso também é bastante legal de você trazer.
E a outra questão que acabou prejudicando ali uma das candidatas foi a relação da experiência profissional dela, da formação dela e o interesse pela vaga, né? Então isso precisa estar casado, né? Precisa fazer sentido para o recrutador. Então, peraí, a tua experiência até o momento sempre foi na área administrativa? Você tem uma formação, uma intenção de formação na área administrativa, mas está procurando uma vaga de marketing, né? Então, não casa. Claro, pode acontecer também de você estar, sim, realmente buscando uma nova área de atuação, né? Então, atualmente, eu tenho uma vivência de uma área de atuação e eu realmente quero dar uma virada na minha carreira, quero mudar de área. Isso pode acontecer, sem dúvida e sem problemas, mas aí vai de você deixar isso muito claro durante o processo de entrevista, durante o primeiro contato desse recrutador, né? Você já pode aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso caso ele já questione. E também é essencial que você já tenha cursos, participação em palestras, de repente, né, dessa outra área que você está querendo atuar, porque isso vai contribuir com a sua fala. Então, não vai ficar só o seu discurso falando sobre essa intenção de mudar de área, mas você já vai demonstrar praticamente para eles como você está buscando essa nova colocação no mercado de trabalho. Então, pessoal, essas etapas do processo seletivo, mesmo pós-pandemia, elas continuam sendo realizadas. O que vai depender na verdade, da vaga e da empresa, como eu mencionei. Mas é possível hoje ser realizado todo o processo de forma online, inclusive as dinâmicas, né? Uma questão que é bastante importante já de mencionar para vocês é a questão do uso da câmera, né? Então, é bem importante que durante o processo, seja de uma entrevista ou de algum teste, que vocês deixem a câmera ligada, tá? Então, se eventualmente vocês estão com algum problema na câmera do celular ou do computador, é importante que vocês deixem o recrutador ciente, né, que não vai ser possível ligar a câmera por conta desta situação, tá? Para que vocês não sejam prejudicados, mas é importante esse contato, né, do recrutador com o candidato. Então, fica aí já uma dica para vocês, né, que é importante ligar a câmera. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as outras dicas e uma delas é a questão do currículo. Afinal de contas, ele é o cartão de visitas, né? E aí a gente selecionou também um vídeo bem curto, mas que fala um pouquinho sobre essa questão para vocês. E a gente vai apresentar agora. Elas estão aqui para concorrer a vagas de psicóloga numa empresa de RH. As escolhidas vão trabalhar selecionando candidatos e provavelmente não vão deixar passar erros que elas mesmas já cometeram ao menos uma vez. Escrevi demais, às vezes até mesmo a organização do currículo. Para parecer que você já tem experiência, você coloca que não dizem respeito ao seu cargo que você está pretendendo. Esses candidatos estão numa segunda fase do processo de seleção. Isso porque os currículos deles já foram aprovados antes disso. Eles são como uma carta de apresentação, sempre a primeira etapa de um processo de seleção de emprego, e pode não haver uma segunda chance. Veja, por exemplo, a diferença entre um currículo organizado em tópicos bem objetivos e este outro cheio de informações confusas. Neste, a candidata se desfaz em elogios a ela mesma. Quando a gente conhece o candidato e a gente percebe que o candidato não é tudo aquilo que ele diz ter no currículo, ou de experiência, ou de conhecimentos, e a gente checa referências, as informações falsas pecam muito, né, e denigre muito a imagem do candidato. Imagem que também pode ser prejudicada pelos excessos na apresentação do currículo. Eu já peguei capa contra capa, já peguei foto de todos os tipos, aquelas fotos de festa, né, ou fotos fazendo pose, não é interessante. A Fernanda sentiu este problema na pele. Eu fiz um currículo muito grande, assim, de 2 folhas e com letras maiúsculas. E esse currículo ninguém me chamou. Mas ela corrigiu isso e está aí na entrevista de emprego. Agora resta desejar boa sorte. Viram, pessoal?
como é importante, né, esse cuidado com o currículo de vocês, que é o cartão de visitas. E ele vai garantir que você consiga ou não a participação nesse processo seletivo. Então, ele realmente merece uma atenção. Então, pessoal, a primeira dica que eu trago a vocês é com relação a currículo. Afinal de contas, ele é um convite, né, para que você consiga ou não uma entrevista de emprego. Então, é importantíssimo que esse documento, ele tenha uma boa organização, né, que vocês evitem poluir com informações desnecessárias, que ele seja objetivo, que ele tenha uma boa formatação e que o português seja impecável, tá? Vocês precisam revisar mais de uma vez, se for o caso, pedir para alguém revisar também para vocês, porque às vezes quando a gente escreve, a gente acaba não percebendo algum erro, né? Então o português precisa estar impecável. Uma possibilidade, né, um exemplo de organização desse currículo é que ele venha, então, primeiro o nome de vocês, a identificação, as formas de contato, telefone para recado, e-mail, né, que vocês acessem com frequência. Depois disso, vocês incluem o momento atual de vocês, qual é o objetivo profissional de vocês. Em seguida, a formação e depois disso, as experiências profissionais, que podem ser listadas da mais atual para menos atual. E é importante que vocês incluam o período que vocês ficaram naquela empresa e quais eram as principais atividades que vocês desenvolviam, tá? Importante ressaltar também que o currículo ele não precisa ser estático, né? Pelo contrário, ele deve sempre ser atualizado com informações que vocês modificaram na vida profissional de vocês, né? Cursos que vocês fizeram, palestras que vocês participaram. Então, sempre agregando informações e melhorando aquele formato, né? Se de repente vocês percebem ali uma necessidade de mudança, ok? Próxima dica, gente. Que vocês fiquem atentos aos meios de comunicação, né, que vocês deixaram no currículo. Então, de repente, se você incluiu um telefone fixo, esse telefone não existe mais, atualize a versão do currículo para que o recrutador não fique tentando falar com vocês nesse número. Se vocês deixaram um telefone para recado, mantenha contato com essa pessoa para saber se alguém entrou em contato com vocês sobre uma oportunidade de trabalho. E-mail, né? Tentem manter ali um fluxo de acesso de pelo menos uma vez por dia para saber se alguém fez contato com vocês sobre alguma oportunidade, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência, já aconteceu de eu realizar contato com um candidato e só ter uma resposta 15 dias depois, né? Então, de repente o processo seletivo já avançou e você acaba perdendo uma oportunidade interessante, tá? Então, é bem importante que vocês monitorem essas formas de contato que vocês deixaram no currículo de vocês, beleza? A terceira dica, pessoal, que eu trago para vocês é com relação à ferramenta utilizada em casos de entrevistas online, né? Normalmente o recrutador ele vai fazer um primeiro contato com esse candidato para entender pretensão salarial, para até entender um pouquinho sobre o perfil desse candidato e se avançar realmente para uma entrevista, ele já vai mencionar para vocês qual será a ferramenta utilizada. A partir disso, vocês já têm uma informação super valiosa, né? Então, vocês já podem baixar essa ferramenta, se for o caso de um aplicativo no celular ou até mesmo no computador, se vocês tiverem que baixar ali, né, não for um acesso online, vocês já podem fazer isso, já podem acessar a ferramenta para saber quais são os botões, quais são as funcionalidades, né? E ainda, se você tiver a opção, você pode testar essa ferramenta com algum familiar, com algum amigo de vocês, algum conhecido, né? E fazer ali uma chamada e nesse momento da conversa você já vai apertando os botões, já sabe ali onde você pode mexer durante a conversa com o recrutador, né?
ou não, onde você não deve mexer. Então, isso vai ajudar com certeza vocês a ficarem mais tranquilos durante a conversa, né? Então, vai baixar um pouquinho o nível de ansiedade, que é comum na entrevista, mas você já tendo o domínio da ferramenta, com certeza vai diminuir essa situação de ansiedade, né? Então, é importantíssimo que vocês já vasculhem a ferramenta e saibam o que ela proporciona, para vocês ficarem mais tranquilos depois no momento oficial da conversa. Então, pessoal, continuando, a quarta dica que eu trago é com relação a ambiente, tá? É importantíssimo que vocês encontrem um ambiente adequado para que essa conversa aconteça. De preferência, livre de ruídos, com uma boa iluminação, se possível também que não tenha distrações, né, ao fundo, tanto para você quanto para o recrutador. A gente sabe que nesse momento de pandemia tem muitos filhos em casa ou tem os filhos nas casas dos pais, né, que pode ser o caso de vocês. Então vocês podem conversar com essas pessoas que estão convivendo com vocês, informar sobre esse momento que é importante, né, da entrevista, e que essas pessoas colaborem com o silêncio. Imprevistos podem acontecer? Podem, né? Não estamos livres. Então, assim, de repente, pensando ali numa obra que esteja acontecendo no dia da entrevista ali próximo da sua casa, você pode já deixar o recrutador avisado que está acontecendo, né? Pedir desculpas pela situação e informar que pode ser necessário que ele repita alguma informação ou então já deixar ele ciente que se ele não entender algo que você repasse, que ele pode solicitar para que você repita, né? Porque pode ter essas interferências. Tudo bem? E aí, pessoal, me contem. Está sendo bacana? Espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Vão comentando aí. Então, a próxima dica que eu trago é com relação à roupa, né? Como se vestir para uma entrevista de emprego. É importante que você se arrume para a entrevista online da mesma forma como que se ela fosse presencial, tá? Então não vale ficar de pijama, precisa sim se organizar, porque com certeza isso vai ser avaliado pelo recrutador, né? Ele vai entender que aquele momento é importante para você a partir do momento que você se arrumou para aquela conversa, tá? A roupa, ela vai muito de acordo com a empresa, né? Então você vai saber qual é a empresa que você se candidatou para a vaga, até quando o recrutador entrar em contato ele vai se identificar, né? Porque acontece também de enviar vários currículos e você não saber qual é a empresa, mas quando o recrutador entrar em contato, ele vai te avisar. E aí, a partir disso, você vai se arrumar de acordo com essa empresa, de acordo com a vaga que você se candidatou, né? Se for, por exemplo, uma startup, tem essa questão de ter uma vestimenta mais livre, né? Mais solta. Agora, se é uma vaga mais administrativa, então você vai precisar sim se vestir de uma forma um pouco mais formal, tá? Então, vai de acordo com a empresa e com a vaga que você se candidatou. Mas o que é imprescindível, né, é necessário, extremamente necessário, é que você se arrume para a conversa, tanto se ela for presencial, quanto se ela for online. Combinado? Então, continuando, a próxima dica que eu trago para vocês é com relação à pesquisa sobre a empresa, tá? É importantíssimo, como eu mencionei agora há pouco, pode ser que você tenha enviado vários currículos, né? E aí, quando o recrutador ele entrou em contato com você, ele te avisou que ele é da empresa tal, né? A partir desse momento, você pode pesquisar sobre a empresa, entender qual é o ramo de atuação, né? Há quanto tempo ela atua no mercado, sobre a vaga também, né? É muito importante que vocês revisem ali as informações da vaga, até para que vocês possam esclarecer dúvidas durante a conversa com o recrutador, né? Normalmente o recrutador ele vai fazer uma breve explanação no início ou no fim, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a empresa para vocês e é bacana que vocês já tenham também esse conhecimento prévio, tá? Eu gosto muito de falar que não é só a empresa, né, que escolhe o candidato.
o candidato ele deve também escolher a empresa que ele quer trabalhar. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para saber se realmente aquela vaga faz sentido, tá? Então, pessoal, já estamos caminhando aí para o final da nossa conversa, tá? Mas tem mais informações ainda. Então, uma outra dica que eu trago é que você se prepare já, comece a ligar o computador, a revisar mais uma vez a ferramenta com mais ou menos 30 minutos de antecedência do horário marcado para a entrevista, né? Pensando na realidade online. Essa questão da pontualidade, mesmo sendo na entrevista online, ela também é levada em consideração, tá? Isso também vai fazer com que você pode, nesse momento, a partir desses 30 minutos, né? Revisar a questão da fonte de energia do teu computador, se você tem ali um adaptador, né? Para que não tenha nenhum problema de acabar a bateria, se for o caso de um notebook, né? Durante a conversa. A questão das suas anotações, né? Das suas informações do currículo ou até dúvidas que você tenha quanto a vaga, a empresa, né? Que conforme a gente acabou de conversar. Então, que essas anotações estejam de fácil acesso. E um pouco mais próximo do horário da entrevista, é bacana que você desligue o celular ou então deixe ali no modo avião para que você não tenha interrupções. A questão também de fechar aplicativos, outros sites que você não vai usar no momento da conversa, porque isso também pode te distrair, tá? Esse momento de preparação ali que eu mencionei uns 30 minutos antes, ele vai acabar te ajudando também a ficar mais calmo, porque aí você já vai entrando no estado mental da entrevista e isso acaba te ajudando também, tá? Então, com certeza vale a pena você se programar para ter ali esse início um pouquinho antes do recrutador. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de deixar algumas dicas de leituras que eu acredito que vão contribuir também com o desenvolvimento e com a carreira de vocês. Então, a primeira delas é a revista Você S.A. Eles sempre postam informações que são importantes, que são relevantes, e eu acredito que isso vai colaborar com vocês. Também, vocês podem seguir empresas de recrutamento e seleção nas redes sociais. Eles também sempre postam informações que são importantes e isso também ajuda vocês a ficarem por dentro do que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, eu acredito que seja bastante relevante. Eu trouxe também uma dica de livro, que é um Mindset, da Carol Dweck. Ele vai falar um pouquinho sobre mudanças de atitude mental, de relacionamento e esforços constantes para a obtenção de resultados. Então, eu acredito que vai contribuir com a carreira de vocês também. Tá? Em seguida, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Foi uma tarde muito prazerosa para mim. Essa possibilidade de trocar, de repassar os conhecimentos que eu tenho é muito importante, né? Então, eu gosto muito disso. Eu agradeço imensamente vocês de estarem aqui, né? De me ouvirem. Agradeço muito a equipe da Responsabilidade Social do ICI pelo convite, por confiar no meu trabalho e também ao pessoal da ADFP pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, eu fico à disposição. Uma boa tarde a vocês.